Olá, pessoal. Boa noite. E hoje o tema dessa live é stories que faturam. Primeiro dia do ano. E vamos começar aí com a nossa live Stories que faturam. Como que nós podemos utilizar os stories de forma estratégica para estar trazendo retorno aí financeiro. Gente, eu já vou começar, já vou dando a iniciação aqui da nossa Masterclass Laís Anjos, que é o segundo episódio. E esse episódio é Stories que Faturam. E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui nessa Masterclass Laís Anjos, que eu desenvolvi, tá? Faz parte de um projeto que vai ser uma sequência de lives aí direto para vocês. E o benefício disso tudo é o quê? Que aqui eu discuto quais são as principais estratégias de marketing digital que você pode aplicar aí nas suas redes sociais para estar aumentando o faturamento de mais de R$ 6.000 mensais aí, mês a mês. E eu sou a Laís Anjos e o nome desse episódio é Stories que Faturam. Seja bem-vindo, seja bem-vinda de Saló, todos que estão aqui iniciando, estou fazendo essa live. Não foi marcada a live, mas foi de última hora. E é um prazer ter vocês aqui. Feliz ano novo para vocês, viu? Feliz ano novo, que seja um ano de muito sucesso, de muitas realizações, de tudo de bom para vocês. E não importa os desafios que aconteçam, que vocês possam estar aí buscando, né, os objetivos e as realizações de vocês. Então eu vou iniciar aqui e vamos começar a falar sobre Stories. Por que Stories é uma ferramenta tão poderosa? Stories, ele é uma função de compartilhamento de fotos e vídeos. Ele fica disponível tanto no Facebook quanto no Instagram. E ele fica disponível por até 24 horas e depois ele some, ele acaba ficando arquivado, na verdade. Ele é uma ferramenta muito fácil, muito prática de ser utilizada e serve assim para aumentar demais a interação com a sua audiência. E ele permite uma produção informal, ou seja, nos stories, ele não exige tanta técnica, tanto domínio de ferramentas, isso, aquilo, outro. Ele permite que você faça uma produção até mais informal. E o mais legal de tudo isso é que nos stories você consegue falar um pouco de cada assunto. Você consegue falar sobre o seu trabalho, sobre os seus bastidores, sobre a sua vida pessoal, sobre dúvidas. Você consegue engajar, tirar perguntas de clientes, saber quais são as dúvidas, e, enfim, responder todas elas, perguntar opiniões, perguntar quais são as opiniões que eles querem que você esteja abordando. Tudo isso cria uma interatividade, tudo isso cria um relacionamento e isso com certeza acaba sendo adicional, um grande destaque aí no seu marketing, no seu relacionamento, no dia a dia das redes sociais. Por quê? Porque, na verdade, quando você cria esse relacionamento, você cria engajamento, você acaba criando confiança, você acaba criando autenticidade. E essa autenticidade ela é única. E nenhum outro concorrente pode ter a qualificação que ele tiver. Mas a autenticidade ela é única. A identidade é única. E isso nenhum concorrente tira de você, certo? E Stories, por que ele é importante? Porque existem mais de 80% de aprovação de usuários do Facebook e do Instagram. Mais de 80% dos usuários, eles gostam e aprovam os stories. Por quê? Porque ele traz essa interação
maior com a audiência, uma proximidade maior, porque as pessoas elas não gostam só de saber de qual é o perfil profissional que ele faz ou deixa de fazer. As pessoas também querem saber um pouquinho da vida pessoal, um pouquinho dos bastidores. Isso tudo gera curiosidade, isso tudo gera conexão e acaba se tornando um dos grandes veículos de comunicação dentro da rede social. Inclusive, ele hoje é chamado uma rede social dentro de outra rede social, porque ela é poderosíssima, ela é rápida. Então você acaba indo lá nos destaques de todos os stories, vai olhando, e tudo que você vê e se interessa acaba se interagindo de uma forma muito rápida. E aí fica muito interessante para você. Você se atualiza de uma forma muito rápida. Por isso as pessoas gostam de stories. Por isso é importante você trabalhar stories na sua página, na sua rede social, tá? E isso traz mais visibilidade para sua marca, exatamente por isso. Ele é um formato rápido, prático e as pessoas acabam sabendo rápido o que está acontecendo. Então você consegue anunciar e fazer tudo de um pouco dentro dos stories. Amém, Daina, boa noite, viu? Você acabou de entrar aqui, eu tô continuando aqui no meu assunto sobre os stories e é a oportunidade que o seu público tem também para te conhecer melhor, o seu público consegue conhecer você melhor. Então, stories é poder dentro das redes sociais. E quais são os benefícios? Devido a tanta aprovação que tem dentro dos stories, ele é considerado o quê? É algo muito dinâmico, ou seja, não exige tanto domínio técnico de edição, é fácil de montar, você tem muitos recursos práticos que você já pode estar utilizando aí. Muitas pessoas investem em anúncios nos stories e faturam muito com isso. E mesmo no anúncio orgânico, os stories chamam muita atenção, porque ele acaba revertendo vendas e agendamentos de horários, porque a partir do momento que você começa a falar dos seus bastidores, do seu trabalho, da sua rotina, você fala também um pouco da sua vida pessoal, né? Você compartilha alguma coisa, então tudo que você fala que envolve o seu trabalho, os seus clientes, resultados, isso acaba despertando curiosidade, e aí pessoas acabam entrando em contato com você, acabam entrando em contato no direct, querendo tirar dúvida, querendo perguntar, e aí é onde você acaba tendo essa oportunidade maior aí de interação. A pessoa já está interessada no seu produto, ela está tirando dúvidas, mas você já despertou interesse, e é esse o poder dos stories. E por que você deve investir tempo nos stories? É justamente por isso, a produção ela é muito informal, você não precisa de algo extraordinário, nossa, ter aquela capa perfeita, toda aquela produção, tá? Você não precisa perder tanto tempo para isso, você consegue abordar vários assuntos, como eu já aqui mencionei, rotina profissional, você consegue tirar dúvidas dos seus clientes, você consegue estimular o diálogo com o seu público, você deixa caixinha de perguntas, caixinha de respostas, e aí você vai criando outras perguntas e entendendo qual é a maior necessidade do seu público, o maior interesse dele, e aí a produção do seu conteúdo vai ser de acordo com o que eles mais gostam. E isso permite o quê? Maior conexão, isso acaba trazendo mais benefício para você, porque aí você vai fazer o conteúdo de acordo com o que a sua audiência quer ouvir, entendeu? Você consegue anunciar eventos através do Stories, você consegue fazer promoção, você consegue utilizar o gatilho da escassez. Mais gente aqui chegando na live, eu vou acenando aqui, Marisa, Karina, sejam bem-vindas. E, gente, mostre também dentro dos stories que você produz, mostre algo da sua vida pessoal que você acha interessante compartilhar. Lembra que quem vai determinar o nível de intimidade é você, mas você pode compartilhar passeios, atividades físicas, algum tipo de hobby, música, livros que você gosta, enfim, séries que você gosta.
Tudo isso melhora a sua conexão com a sua audiência, a sua interação. As pessoas, elas gostam de saber não só quem é o profissional e o que ele faz, mas eles também gostam de saber quais são os interesses desse profissional, que ele gosta da vida pessoal. Então fale também um pouquinho da sua vida pessoal, isso é muito legal, traz mais proximidade e traz também similaridade. Às vezes você tem alguém aí na sua audiência, sei lá, você é casado, você tem filho e você gosta de fazer passeios, de fazer piqueniques, e aí você posta uma foto assim, e aí de repente você tem alguém na sua audiência que também é casado, que também gosta de fazer piquenique, que também... E aí você vai criando essa conexão, essa identidade que é só sua, certo? E por que que os stories ele pode fazer lucrar? É justamente pela frequência. Imagina, se você está interagindo diariamente, se você está colocando ali conteúdo, se você está variando os tipos de assunto, a sua audiência ela acaba que acostumando que você vai ter sempre algum tipo de assunto para estar falando com ela. Então, você acaba se expondo mais, você acaba sendo mais conhecida ou conhecido e acaba deixando uma expectativa na sua audiência. Então, com isso, você acaba tirando mais dúvidas, tendo mais proximidade, você acaba contribuindo com a sua audiência, mesmo antes dele comprar o seu serviço ou o seu produto, né? Mesmo antes dele agendar o dia, o tratamento com você. E é através disso que você vai gerar confiança, que você vai gerar autoridade. E aí, quando chega a hora de você anunciar o seu produto, anunciar o seu serviço, você já tem aquele engajamento que você precisa, você já tem a confiança, você já tem aquele relacionamento. Então, quando você anuncia, desde que os seus stories estejam sendo trabalhados de forma adequada, profissionalmente, né, de forma planejada, os seus resultados são maiores. Por quê? Porque a audiência já foi conquistada aí pelo seu trabalho. E qual que são as grandes vantagens, tá? As grandes vantagens é a maior interação. Dentro da rede social, a maior interação que você consegue ter ali com o seu público é sim através dos stories, porque você consegue perguntar o que ele quer, qual é a dúvida, o que ele acha, o que ele sugere. Então você consegue criar essa interação. Com isso, você gera a confiança, a autoridade no assunto que você aborda, no trabalho que você desenvolve. Você acaba também divulgando melhor a sua marca, o seu trabalho. Você tem maior dinamismo, você cria um relacionamento, tá? É muito mais fácil quando você lembrar de um determinado produto ou serviço que você quer contratar, que você quer comprar e você precisa disso. É muito mais fácil você lembrar de alguém que está ali trabalhando diariamente e explicando e tirando dúvidas ali nas redes sociais do que alguém que nunca aparece. A chance de você lembrar de alguém que está ali constantemente te explicando, te dando conteúdo de valor, tirando dúvidas, te ajudando já de alguma forma, é muito mais fácil você lembrar dessa pessoa do que de outra que nunca aparece. E aí você também acaba estimulando a curiosidade, tá? Porque as pessoas são curiosas. Então você acaba falando dos seus bastidores, de como é o seu trabalho, né? E tudo isso acaba gerando na sua audiência e eles querem ali, ficam ali naquela expectativa do dia seguinte, como vai ser, aí como vai ser o resultado daquele cliente. Então, essa curiosidade também é legal. Então, assim, stories, gente, é poder. Pensa numa fogueira. Stories é isso. Stories é uma rede social dentro de outra rede social, que é o Instagram ou o Facebook. E quando você acaba desenvolvendo os stories, acaba criando essa comunicação diária, esse relacionamento, você acaba saindo da zona de conforto também, porque aí
você acaba tendo que fazer coisas que você achava que nem era capaz de fazer. Mas quando você se propõe a fazer, você vê que é mais fácil, é mais simples daquilo que você imaginava quando só ficava olhando as pessoas fazerem. Não é bicho de sete cabeças, só tem que começar a fazer, tá? E aí, às vezes eu posso falar, às vezes as pessoas falam assim pra mim, ou o cliente ou o mentorado me pergunta, mas e se eu não fizer o stories? Olha, você tá perdendo todos esses benefícios que eu acabei de te dizer, certo? Você vai ficar para trás da sua concorrência, você tá perdendo uma grande chance de criar relacionamento com o seu público, com a sua audiência, de tirar dúvida, de ter essa aproximação, entendeu? Porque hoje é o dinamismo, hoje o público quer isso, é uma exigência do público. Não é só chegar lá, comprar e contratar e ir embora e acabou. Não, eles querem conhecer, eles querem relacionamento, eles querem ver quais são os valores, eles querem ter identidade. Tudo isso é uma exigência do próprio público que consome, das próprias pessoas, dos próprios clientes. Então, quando você deixa de usar os stories e não faz isso, você está abrindo mão de uma ferramenta poderosa aí para alavancar a sua marca, para desenvolver o seu trabalho, que, gente, é de forma gratuita, você só precisa ter o comprometimento e realmente falar de assuntos que interessem o seu público, de problemas que você, como profissional, pode ajudar o teu público. E isso você acaba ficando para trás. É simplesmente isso. Então, outros concorrentes que estão fazendo isso de uma forma melhor, eles vão acabar se destacando mais do que você, porque você também tem que trabalhar o seu marketing. E é isso que eu te falo. É uma rede social. Story é uma rede social dentro de outra rede social. Então, você acaba abrindo mão de um veículo de comunicação para estar trabalhando com o seu cliente, divulgando a sua marca, seu produto, tirando as dúvidas e gerando toda essa comunicação e esse benefício. E aí as pessoas me perguntam, às vezes mentorados, de quanto em quanto tempo que eu devo fazer os stories? Olha, semanalmente, diariamente de preferência e variando os assuntos que você vai abordar. Você não vai falar só de um único assunto, tá? Mas diariamente coloque sempre alguma coisa, sempre algum assunto. Quanto mais você estiver presente, mais você é visto, mais você é lembrado e mais valor você agrega. Aí às vezes eu tenho um cliente ou algum seguidor que fala assim: nossa, mas eu não tenho criatividade. Gente, e se eu te disser que não depende de criatividade para você criar um stories, tá? Eu vou provar para você. Porque você simplesmente precisa separar um assunto que você sabe que é do interesse da sua audiência, ou um problema, uma dificuldade que o seu público tem e que você, como profissional, consegue resolver. Você pode tirar uma foto de você na sua rotina de trabalho, nos seus bastidores, montando uma planilha ou um treinamento, ou uma foto com você e a sua equipe. Gente, nada disso você precisa ser criativo. Simplesmente você pegou algo daquilo que você já faz e você divulgou através dos stories, certo? Nada disso precisa de criatividade. É só você realmente escolher de forma racional o que você quer mostrar para sua audiência e entregar para ela. Você não precisa criar e fazer algo mirabolante. Não. Coisas do seu dia a dia, porque o que você quer é atrair o público que possa ser o seu potencial cliente, que você já está atendendo. Então é nisso que você tem que pensar, que tipo de coisas que podem ser interessantes para eles. Entende? Então não precisa necessariamente de criatividade, você só precisa pensar ali de uma forma racional e realmente encontrar um assunto ou algo que seja e que vá atrair o seu cliente, que vá despertar a curiosidade, que vá fazer ele te chamar no Messenger, querer tirar dúvidas, querer saber melhor como funciona e por aí vai, certo? E quando que é melhor fazer os stories? O momento em que você se sente mais à vontade.
certo? Então, se de repente você falar, é nos bastidores do meu trabalho, então você pode postar você indo para o seu trabalho, você indo com a sua equipe, você numa sala de reunião, você falando de um resultado, um super resultado que o seu cliente teve, você postando um agradecimento, um feedback de um cliente, você falando com um fornecedor sobre seleção de matéria-prima, que você preza pela qualidade da matéria-prima, que você usa determinada matéria-prima, porque você sabe que isso faz diferença na hora de você entregar o produto ou o tratamento para o seu cliente, mostrando alguma novidade que tem de novo, o que tem de novo no seu ramo que você está oferecendo para o seu cliente, mostrando isso. E você pode fazer todos esses tipos de assunto dentro do story só falando de bastidores. E você não precisa usar tudo isso que eu te falei num único dia. Olha só que interessante. Então, vai muito mais assim de você ter essa disciplina diária, de estar sempre entregando algo para o seu cliente, tentando aproximar ele de você, do que você acreditar que é algo muito difícil de realizar. E como que você pode fazer melhorando os seus stories? Que às vezes as pessoas falam, eu não sei fazer muito bem stories, como que eu posso melhorar? Gente, isso aí daí é prática, tá? Você tem que praticar. Mesmo que você tenha pouca experiência, você tem que começar mexendo, vendo todas as funções que os stories têm, você tem que mexer todos os recursos, vai criando sim alguns stories simples e aos poucos você vai conseguindo agregar aí recursos mais interessantes que você ainda não tinha tanta habilidade para utilizar, mas programe, além disso, o assunto que você vai falar e crie frases ou palavras-chave de cada story que você cria. Então, por quê? Porque nem todas as pessoas que estão vendo e acompanhando os stories, nem todas elas estão com o áudio ligado. Então, quando você coloca palavras-chave interessantes, talvez isso possa despertar a atenção desse ouvinte, desse seguidor, e aí ele liga lá o áudio para poder acompanhar o que você está falando. E isso é muito importante, tá? Porque boa parcela dos seguidores que estão ali acompanhando todos os stories, às vezes eles estão no silencioso, não estão vendo nada, não estão ouvindo nada, né? Então, isso é muito interessante. E sim, separar o assunto. Todo dia ter um assunto aí diferente para poder falar. E aí, o que são os principais erros que eu vejo que acontece na maioria aí de alguns stories? Que as pessoas, os profissionais, eles não incentivam a participação da audiência com perguntas e respostas. Gente, tem respostas que é só clicar com o dedo e é sim e não, tá? E isso daí você perde uma grande oportunidade, porque esse é o objetivo dos stories, interação. Então, quando você estimula com pergunta, com resposta simples, tá? Ou você deixa uma caixinha de perguntas super certinha lá para ela fazer a pergunta que ela quer sobre aquele determinado assunto, tá? Você tá estimulando, e quanto mais as pessoas vê que você tá respondendo, mais a sua audiência tem vontade e curiosidade de perguntar para você. Então, essa é a melhor forma de interação nos stories. E tem pessoas que acabam não anunciando eventos, não anunciam promoções. Então, assim, acabam deixando de utilizar todos os recursos dos stories, porque o stories, ele é muito dinâmico, ele é um pouco de cada coisa. Então, assim, ou às vezes o profissional, ele só quer falar de venda, ele só fala de venda, ele só fala de agendamento, ele só fala do produto, ele não desenvolve relacionamento. E aí você precisa ter esse equilíbrio. Você tem que desenvolver o relacionamento, mas você também tem que falar um pouco do seu trabalho. E aí manter esse equilíbrio. Quando você só faz o extremo, você está errando e não está utilizando a ferramenta de uma forma aí estratégica. E como que você pode estar separando os stories, organizando?
através de assuntos, ou seja, dúvidas de clientes, curiosidades. Você pode contar como é a sua história profissional, você pode anunciar coisas novas do seu negócio, tudo que tem de novidade. Você pode anunciar eventos, você pode falar de promoções, você pode fazer perguntas e respostas, você pode falar um pouco sobre sua vida, um pouco sobre seu hobby. Tudo isso é assunto que você pode estar colocando nos stories e estimulando aí a interação e a comunicação com o seu público. E por onde começar? Às vezes tem aquele cliente que nunca fez um story na vida e não sabe por onde começar. Gente, você pode começar postando uma foto sua. Posta uma foto sua, uma frase. Você pode tirar uma selfie sua dentro do seu trabalho. Você pode gravar o seu ambiente de trabalho. Ou você pode fazer uma gravação em modo selfie, desejando um bom início de semana. Tudo isso é uma forma de você começar de forma simples, trabalhando através dos stories, publicando através dos stories. Tem pessoas que têm muita dificuldade de se expor, colocar assim, ó, a câmera frente a frente ali com o rosto, mas às vezes você pode fazer de uma forma diferente. Você pode fazer uma gravação, por exemplo, de um resultado de um cliente seu, de uma cliente sua, e aí você pode simplesmente falar, ou seja, você não vai aparecer nessa gravação, mas a sua voz, a sua audiência vai ouvir. Então é uma forma de você começar a pegar mais habilidade também com a questão dos stories, com a questão de ter que se expor. Tem pessoas que têm mais dificuldade, então é uma possibilidade que você pode fazer também, fazer antecipação, tudo que você tem de novidade para estar trazendo para o seu público, deixar o seu público aí curioso, falando que tem novidades, que tem coisas interessantes, sabe? E resultados dos clientes, enfim, gente. Você pode também falar quem é o seu tipo de cliente, quem é o tipo de cliente que você atende, e explicar isso também. Então, não tem assim desculpa, tem assunto para tudo. Pensa que como o story ele é dinâmico, ele é variado, você consegue fazer tudo, falar sobre um pouco de tudo. E aí, às vezes, eu encontro assim, eu não faço porque a minha câmera não tem qualidade. Encontro assim, sabe, algumas desculpas assim. Mas, gente, comece com o que você tem, com os seus recursos, entendeu? Os seus clientes, eles vão se atrair pela qualidade do conteúdo que você compartilha e não pela qualidade em si da foto, da câmera. A câmera tem que ser o máximo. Às vezes você tá fazendo isso porque você tá dizendo isso para você mesmo, porque você tem insegurança. E aí você, é um modo de você continuar ali na sua zona de conforto. Mas pensa que feito é melhor do que perfeito, tá? Pensa que você sempre tem que estar dando um passo adiante, superando os seus os desafios que você encontra, as dificuldades que você encontra, e comece sempre com os recursos que você tem. À medida que a situação for melhorando, aí você troca. Não, você quer uma câmera melhor para você postar uns stories mais legais, enfim. E isso você vai, quando você for fazer isso, você já iniciou, você já pegou prática, você já tem habilidade, você não tem mais vergonha de se expor, você não tem mais receio, e aí vai estar show de bola, né? É isso que acontece. E aí eu tenho exemplos de quem não trabalhava com stories e começou a trabalhar com stories e começou a faturar por conta disso, tá? Eu tenho uma mentorada que, quando ela se deu conta de todos esses benefícios que aqui eu tô contando aqui para vocês, ela começou a fazer stories todo dia, e hoje a maior parte dos clientes dela vem através das redes sociais, vendo tudo o que ela posta através dos stories. E outra coisa bem legal que aconteceu foi com uma outra mentorada que ela acabou, assim, utilizando os stories muito. Ela utiliza muito como bastidores, como resultado de cliente, anunciando promoção, anunciando tratamento. E num dia só,
com divulgação de stories, ela conseguiu fechar 10 agendamentos de tratamento, 10 clientes diferentes. E é por isso que eu falo, stories é uma máquina de venda, porque você gera conexão, você acostuma a sua audiência, você desperta o desejo da sua audiência de querer o seu tratamento, de querer a sua mentoria, de querer o seu produto, de querer ser atendido por você. Você desperta esse desejo, você desperta a curiosidade, as pessoas acabam entrando mais em contato com você, as pessoas vão lá, começam a tirar as dúvidas. Então, Stories é uma máquina de venda, então aproveite isso. Ainda é gratuito, mas assim, as pequenas empresas ainda estão sofrendo muito. Pode ser que lá no futuro, quando as grandes empresas utilizarem esse recurso dos stories de uma forma muito forte no marketing, pode ser que lá na frente o custo seja maior para você estar desenvolvendo isso e a distribuição dos stories acaba sendo menor, porque aí vai ter muito mais concorrência, né? Então aproveita enquanto tem todos esses benefícios dos stories. E eu também já tive medo, viu, gente? Eu já precisei tomar decisão a primeira vez quando eu fui fazer meus stories. Eu já tive receio, eu já tive vergonha. Ai, será que vai ficar bom? O que será que vão falar? Mas eu precisei um dia tomar essa decisão. Eu precisei fazer meu primeiro stories. Eu precisei fazer meu primeiro vídeo. Eu precisei fazer o meu primeiro post. Eu precisei fazer a minha primeira live. E não foi porque eu venci o meu medo, eu simplesmente fiz assim mesmo. Fiz assim mesmo, eu dei o meu melhor, porque feito é melhor do que perfeito. E aí hoje eu tô bem melhor, hoje eu tenho mais segurança, hoje eu já não tenho mais medo, hoje eu não tenho mais insegurança, mas eu precisei enfrentar isso. Primeira vez, as primeiras posts, primeiras lives, primeiros stories, eu fiz tudo com muito receio. Hoje eu faço de uma forma natural. Então, assim, você é como eu. Então, se você nunca fez, você precisa dar o primeiro passo, entende? Você precisa entender que stories, Instagram, Facebook, ele é uma ferramenta de trabalho, ele é mais um veículo de comunicação que você precisa utilizar para estar mais perto do seu público, para atrair cada vez mais a atenção do seu público. Então, a partir do momento que você entende isso, você precisa o quê? Aceitar passar pelo processo. E o processo é o quê? Fazer o que precisa ser feito, dar um passo de cada vez, subir degrau por degrau. Eu também precisei fazer isso, gente. Então, assim, as considerações finais que eu tenho para falar para vocês sobre stories é que ele tem mais de 80% de aprovação dos usuários das redes sociais. A maioria gosta, por quê? Porque ele é muito rápida, é muito rápido a conferência, é muito dinâmico, é simples, é informal, não exige tanto trabalho, tanta técnica para você montar uns stories, certo? Então, é por eles ser justamente simples e rápido, é que tem todo esse dinamismo, tem tanta aceitação. Então, ele é uma rede social dentro da outra. Então, quando você não utiliza ele, você está deixando de utilizar essa rede social. Ele tem facilidade de gerar interação, justamente pelas perguntas, pelas respostas, sabe? Pelas curtidas, e aí você consegue responder sim ou não, você consegue deixar caixinha. Ele tem facilidade de produção, como eu já comentei. Então, assim, você consegue aproveitar isso no orgânico. E quando você quer anunciar também de forma paga, até para quem não é o seu seguidor, você consegue anunciar através dos stories, através do tráfego pago. Então, assim, destaca a sua marca através dos stories, posiciona a sua marca de forma que você seja o número 1 na mente do seu cliente,
tá? Você pode, através dos stories, aproveitar essa oportunidade e mostrar que você é a melhor solução para o seu cliente. Gente, eu termino essa Masterclass Laís Anjos, segunda Masterclass que eu já acabei aqui de estar apresentando para vocês, tá? De stories que faturam. Eu espero de coração que vocês possam ter aprendido, e se você viu algum conteúdo que você achou interessante e você conhece alguém que trabalha com rede social e que você acha que pode estar ajudando esse conteúdo, a pessoa tem vergonha ou não utiliza da forma como deve ser utilizada, da forma como eu expliquei, marca essa pessoa, mostra para ela, entendeu? Porque você vai estar ajudando essa pessoa. Hoje o mundo ele tá voltado muito para o marketing virtual, para as redes sociais, e nós temos que aproveitar essa oportunidade. Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima. Tchau, gente!